Olá, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs que acordaram cedinho para assistir a Escola Bíblica Online. Sejam muito bem-vindos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria de começar com uma oração de gratidão por mais esse dia que o Senhor preparou para nós, por tudo que Ele fará aqui neste momento. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, por esta manhã, por este dia e por tudo, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dirija neste momento, falando ao nosso coração e, sobretudo, nos ensinando, Pai, a Tua vontade, o Teu plano para nós, Senhor. Nós declaramos que o Senhor tem toda a liberdade, ó Deus, nos nossos corações, Pai. E nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Milene, eu sou casada com Marcílio, nós temos 2 filhos. Temos a Sofia, que tem 17 anos, e o Davi, que tem 14 anos. Eu sou professora da Escola Bíblica, aqui da IBLN já há alguns anos. Eu sou muito grata a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Hércio e Andréia, por terem me dado essa oportunidade de aprender, de estudar e, sobretudo, conhecer mais sobre as coisas do reino de Deus. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco a respeito deste livro. É um livro fininho, né? O nome do autor é Jack Kuhacek. E o tema deste livro é esperança. Esse é o nosso tema hoje. Este livro, ele pertence a uma série intitulada Crescimento Espiritual, da editora Shed. O Jack Kuhacek é um teólogo. Ele é autor de muitos guias de estudo da Bíblia. Ele e sua esposa Sandy vivem atualmente em DeLand, na Flórida. Então, o autor, ele inicia este estudo descrevendo uma cena de uma pequena embarcação que ele e sua família observaram uma certa ocasião quando eles estavam de férias na Flórida. Eu vou tentar descrever para vocês essa cena. Então ele vai falar do barco. Como que era o barco? O barco, se é que pode ser chamado assim, era feito de velhos tambores de óleo atados por cordas. Havia uma armação grosseira de aço, construída sobre barris, enquanto folhas finas de metal sucateado e algumas pranchas de madeira velhas, unidas e marteladas, formavam o convés. Próximo à frente dessa embarcação lastimável, erguia-se um mastro de madeira, ao qual pedaços de tecidos velhos, costurados à mão, formando uma vela, um dia estiveram amarrados. O mastro agora estava nu. Uma placa fixada na lateral do barco informava que ele foi construído por refugiados cubanos que tentaram chegar aos Estados Unidos, mas morreram durante a viagem. Nesse momento, o autor questiona o que teria levado famílias a deixar sua terra natal e se amontoar nessa balsa tão frágil. Por que teriam arriscado a vida empreendendo uma viagem com tão poucas chances de sucesso? Se vocês quiserem, podem usar o chat para responder. Mas creio que a resposta pode ser resumida em uma única palavra: esperança. Esse é o nosso tema. Naturalmente, esses imigrantes esperavam que os Estados Unidos pudessem oferecer muito mais do que as dificuldades que conheceram em Cuba. Talvez até esperassem
se reunir a entes queridos que, de alguma forma, conseguiram chegar inteiros ao seu destino. Embora sua viagem tenha terminado em tragédia, podemos apostar de que tudo começou com uma expectativa cheia de esperança. O autor sugere que, de alguma maneira, essa cena pode se tornar uma parábola sobre nossa esperança cristã. Mas a parábola se mostra diferente dependendo da perspectiva. Se adotarmos a perspectiva divina, poderemos descrever nossa viagem de modo triunfal. Nós também deixamos nossa antiga vida para trás e navegamos para um mundo novo e melhor. E o nosso barco não é frágil, mas um navio grande e poderoso que corta as ondas, resiste à pior das tempestades e nos leva ao nosso desejado paraíso totalmente em segurança. Para o mundo secular ao nosso redor, contudo, nossa embarcação se parece mais com aquela dos refugiados. Ela é construída por 2 vigas de madeira, uma vez atadas e usadas para executar um homem condenado. Nossa vela é feita de antigos papiros manuscritos e pedaços de pergaminhos que descrevem acontecimentos ocorridos há 2000 anos. E nossas esperanças de alcançarmos a terra que desejamos parecem tolas e absurdas. Honestamente, devemos admitir que às vezes oscilamos entre essas 2 perspectivas. Há momentos em que Deus parece muito próximo e nossa esperança torna-se tão real que poderíamos tocá-la. Mas em outros momentos, especialmente quando a tragédia e a dificuldade nos sobrevêm, imaginamos se nossas esperanças deixarão de existir e nos deixarão expostos, vulneráveis e vencidos. Há uma obra muito famosa do dramaturgo irlandês Samuel Beckett, que se chama Esperando Godot. Ao longo de todas as cenas, as personagens esperam interminavelmente que Godot apareça. Mas ele nunca vem. Essa peça é uma maneira de Beckett dizer que a esperança é vã, especialmente a esperança em Deus. Em contraste com o desespero de Beckett, a Bíblia oferece esperança para todos os que se encontram temerosos ou oprimidos. Quando nos sentimos sobrecarregados e a ponto de desistir, o Salmo 27 nos encoraja a esperar no Senhor. Quando não vemos a possibilidade de refrigério, Davi nos anima com sua convicção: esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Vamos ler o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações,
Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disto, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Esse salmo, meus irmãos, que nós acabamos de ler, o Salmo 27, ele nos mostra tão claramente a segurança que Davi tinha, de que ele nada tinha a temer. E essa segurança se baseia na promessa de Deus expressa em 2 Samuel, capítulo 7. O que nós lemos ali? Deus prometeu que o nome de Davi seria grande, que Israel se estabeleceria na terra, que Davi teria descanso de seus inimigos, que ele teria descendência e que seu reino seria estabelecido para sempre. Essas promessas deram a Davi grande segurança em tempos de angústia, aflição, guerras. Também a nossa fé deve estar enraizada nas promessas de Deus. Às vezes nos dizem que se nossa fé é suficientemente forte, ou se nós invocarmos e clamarmos, Deus certamente responderá às nossas orações. Mas mesmo essa afirmação pode ser considerada tímida diante do que João nos diz. João afirma: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabermos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E esse texto nós lemos em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Entendemos que as orações feitas de acordo com a vontade de Deus são respondidas. E a melhor maneira de conhecer a vontade de Deus é atentar para o que Ele ordena e promete em sua palavra. Em Hebreus 11, verso 1, nós lemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, Davi tinha certeza de que suas orações seriam respondidas, mas ele também sabia que teria de esperar pacientemente pelas respostas. A verdadeira fé não espera ou necessita de resultados imediatos. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos a Deus que fortaleça a nossa confiança em sua bondade e que nos ajude a sermos pacientes enquanto esperamos por seu socorro neste momento de pandemia que estamos vivendo. Há uma outra cena proposta pelo autor do filme Carruagens de Fogo. Possivelmente alguns já assistiram este filme de 1981, um drama britânico em que o atleta Eric Liddell está disputando uma corrida. Em um determinado momento, um outro competidor colide com Eric, que acaba caindo na pista. O público expressa seu desapontamento por acreditar que ele estava fora da competição. Apesar de outros corredores
estarem a cerca de 18 metros à sua frente, Lídeo se levanta e retoma a corrida. Quando vão se aproximando do final, Lídeo ultrapassa os competidores um a um. E então, com uma postura característica, inclina a cabeça para trás e cruza vitoriosamente a linha de chegada. Embora Lídeo caia exausto nos braços dos seus amigos, daquele dia em diante, todos souberam que ele estava destinado à grandeza. Todos nós passamos por momentos em que tropeçamos e caímos, em que estamos tão fracos e desanimados que sentimos que não podemos continuar. Nesses períodos, onde encontramos forças para nos reanimar e continuar a corrida? Talvez você esteja se sentindo assim agora. Em Isaías 40, o profeta nos aconselha a não desistir, mas a colocar nossa esperança no Senhor. Vamos ler esse texto agora? Isaías 40, nós vamos ler dos versos 27 a 31. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam do Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui, irmãos, nós entendemos que Israel ficou cativo na Babilônia por seus pecados e desobediência, e não porque Deus não se importava com seu povo. Na verdade, depois de ressaltar a majestade de Deus nos versículos anteriores, ali pelos versos 12 a 26, Isaías devota o restante do capítulo à vontade de Deus e ao cuidado com Israel. A existência do mal no universo, inclusive o mal que afeta as nossas vidas, levou alguns filósofos a formular o seguinte dilema: se Deus é bom, ele não deve ser poderoso. Se ele é poderoso, então não deve ser bom. Quando culpamos a Deus pelo mal que há no mundo, esquecemos o fato de que foi por meio do pecado e da desobediência da humanidade que o mal entrou no mundo. Deus não é o autor do mal, mas livra aqueles que creem em sua bondade, sabedoria e poder. Meus irmãos e irmãs, devemos agradecer a Deus pela força que Ele nos dá para caminhar, correr ou mesmo voar alto como águias, quando esperamos e confiamos nele. Ainda nessa linha de estudo, eu gostaria de retomar aqui um dos momentos mais turbulentos da história financeira moderna, que começou em 24 de outubro de 1929. Quem lembra disso? Em 6 dias, o valor das ações teve uma queda de 26 milhões de dólares. No final de novembro daquele ano, a perda nacional americana excedia 100 milhões de dólares. Segundo a enciclopédia Grolier, em 1933, mais de 14 milhões de americanos estavam desempregados, a produção industrial diminuiu para 1/3 de seu desempenho em 1929 e o investimento nacional havia caído mais da metade. A Grande Depressão é considerada
o pior e o mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. Acerca desse tema, Paulo nos alerta em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 19. Eu vou ler aqui. Na verdade, meus irmãos, eu vou prosseguir um pouco mais antes de fazer essa leitura. Paulo, ele nos alerta, nesse trecho que vamos ler daqui a pouquinho, sobre o perigo de colocar nossas esperanças na riqueza, que é tão incerta. Ele nos incentiva a investir nosso tempo, recursos e energia no único futuro que é eternamente seguro. A respeito disso, vamos ler a recomendação de Paulo. Agora sim, em 1 Timóteo 6, vamos ler os versículos 17 até o versículo 19, que diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. No século I, muitos filósofos e professores de religião viajavam de um lugar para o outro, recebendo dinheiro pelos serviços que ofereciam. Seus ensinamentos eram populares e suas mensagens atrativas para o público. Como esses mestres estavam mais interessados em dinheiro do que na verdade, o que ensinavam geralmente era heresia. Sobre isso, nós podemos ler o texto em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, em que Paulo diz o seguinte: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Eu li 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Paulo recusava-se a aceitar dinheiro por suas ministrações. Preferia sustentar de outra maneira a si mesmo e a quem trabalhava com ele. É o que lemos um pouco mais à frente em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Agindo assim, Paulo alcançava pelo menos 3 objetivos. Ele não era um peso para aqueles a quem pregava, não prejudicava o evangelho, pois impedia a possibilidade de ser acusado de estar interessado em dinheiro, era um exemplo de homem trabalhador e generoso. Paulo não condenava ganhar dinheiro, mas amá-lo. Como Jesus ensinou que não se pode amar a Deus e ao dinheiro, Paulo sabia que o dinheiro pode tornar-se um falso Deus que nos separa de Jesus Cristo e pode receber o tipo de adoração que deve ser dirigida apenas a Deus. Aqueles que amam ao dinheiro e às riquezas podem receber recompensas materiais, mas devido ao pecado e à idolatria, sua vida espiritual torna-se infrutífera. Muitas pessoas acreditam que Deus quer que tenhamos uma vida infeliz e austera, de jugo e servidão. Paulo destrói esse pensamento em 1 Timóteo 6,17, ao descrever Deus como aquele que de tudo nos provê ricamente
para a nossa satisfação. Tudo de bom em nossa vida é um presente do nosso Pai Celestial, que nos ama e deseja que desfrutemos do melhor que Ele tem para nos oferecer. É o que lemos na carta de Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A estratégia de investimento de Paulo é simples. Ele nos incentiva a generosamente investir tempo, dinheiro e demais recursos na vida de outras pessoas, para que recebamos dividendos espirituais. Ele acredita que quem vive apenas para acumular riquezas materiais investe no que é incerto e passageiro. Mas aqueles que trabalham pensando na eternidade investem no que é certo e agradam a Deus. Em seu livro, De Dentro para Fora, da editora Betânia, o Dr. Larry Crabb escreve o seguinte: o cristianismo moderno, numa inversão dramática de sua forma bíblica, promete aliviar a dor de se viver em um mundo decadente. A mensagem, seja de fundamentalistas, instando-nos a viver segundo um sistema de regras, ou de carismáticos, enfatizando uma rendição mais profunda ao poder do Espírito, frequentemente é a mesma. A promessa de felicidade é para agora. A satisfação completa pode ser nossa deste lado do paraíso. O efeito de tal ensinamento é tornar cinzenta a dolorosa realidade de se viver como parte de uma imperfeita e por vezes má comunidade. Aprendemos a fingir que sentimos agora o que não podemos sentir até o paraíso. Mas como falar de paraíso sem pensar na vinda do Senhor? Pergunto, por que frequentemente é necessária uma crise para os cristãos pensarem na segunda vinda de Jesus? Uma pandemia? Uma crise mundial? Quem quiser pode responder no chat. E pensando de uma forma mais pessoal, que influência tem os acontecimentos mundiais nos seus pensamentos sobre a volta de Jesus? Pensou na volta de Jesus por esses dias? Agora vejamos no texto em 1 Tessalonicenses que o Senhor deseja que a segunda vinda de Jesus seja uma esperança viva para nós, que reestruture nosso pensamento e reorganize nossa vida. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A morte
parece normal em nosso mundo decadente. Mas, na verdade, ela entrou no mundo devido ao pecado. E daí nós podemos pensar em Gênesis 2, verso 17, onde nós encontramos essa referência. Mas ela será abolida por Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, 54, lemos o seguinte: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Mesmo agora, Jesus já transformou a natureza da morte para aqueles que creem nele. Por causa da ressurreição, os crentes veem a morte como veem o sono, uma experiência temporária. O próprio Cristo nos ensinou a ver a morte dessa maneira, quando ressuscitou a filha de Jairo. E isso está em Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Quando Jesus viu os pranteadores chorando e se lamentando em voz alta, disse-lhes: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. As colocações de Paulo nos mostram que devemos evitar dois extremos. O primeiro deles é ter uma visão tão super espiritual da morte que ignoramos o pesar ou negamos a outros seu legítimo direito à tristeza ao fazer comentários piedosos como: não é maravilhoso que fulano esteja com o Senhor? Embora de fato seja maravilhoso para a pessoa que morreu estar com o Senhor, não é tão maravilhoso para aqueles que perderam alguém que amavam profundamente. Outro extremo é sofrer como os que não têm esperança. É o que está dito em 1 Tessalonicenses 4,13, nós já lemos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nossa dor deve sempre ser temperada pela esperança e bom ânimo que recebemos de Cristo, que prometeu trazer os crentes da morte. Nós lemos isso no versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Paulo assegura aos Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo antes de sua volta não serão esquecidos. Ao contrário, serão os primeiros a ressuscitar. Os acontecimentos serão assim. Primeiro, o Senhor virá dos céus, ele dará um comando para que os que morreram venham da morte. Seu comando será acompanhado da voz do arcanjo e da trombeta de Deus. Aqueles que tiveram morrido em Cristo serão os primeiros a se levantar, se juntar ao Senhor. Os que ainda estiverem vivos na volta do Senhor serão arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Versículo 17. O objetivo principal de Paulo aqui é nos encorajar. Jesus não só disse de si mesmo que viria como um ladrão, em Mateus, capítulo 24, versículo 43, como também alertou: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Versículo 36. Mateus 24. Ele repete essa afirmação mais duas vezes neste texto. Vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Versículo 42. E o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Versículo 44. Apesar do que Jesus disse, em quase toda geração, sempre há os que acreditam saber quando Jesus voltará.
Precisamos estar atentos ao fato de que os textos bíblicos que falam da volta do Senhor tanto enfatizam julgamento quanto salvação. Isso deveria nos motivar a falar para as pessoas sobre a salvação por meio de Cristo. Da mesma maneira que certamente as alertaríamos sobre a vinda de um furacão, uma tempestade, enchente ou qualquer outro desastre natural, para que se preparassem. Novamente, citando o livro De Dentro para Fora, do Dr. Larry Crabb, lemos o seguinte: sob a superfície da vida de todos nós, especialmente os mais maduros, há uma dor que não passa. Ela pode ser ignorada, disfarçada ou soterrada por uma torrente de atividades, mas não desaparece. E por uma boa razão. Nós fomos criados para desejar um mundo melhor do que este. E até que esse mundo melhor venha, nós vamos suspirar por aquilo que não temos. Em Apocalipse 21, versículos de 1 a 7, vamos examinar um mundo melhor, aquele que a Bíblia chama de paraíso, para entender por que ele representa uma incrível esperança para aqueles que creem em Jesus Cristo. O texto é o seguinte: então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, bom, eu vou parar por aqui no versículo 7. Ainda com essa visão, eu queria compartilhar com vocês um trecho de um livro de C.S. Lewis, que se chama The Last Battle, a Batalha Final. Um dos personagens descreve a nova terra desta maneira: finalmente estou em casa, pertenço a ela. Esta é a terra que procurei por toda a minha vida, embora não a conhecesse até agora. A razão pela qual amamos a antiga Nárnia é porque ela às vezes se parecia um pouco com isso. Já indo para o final, meus irmãos, podemos afirmar que o cristianismo é fundamentalmente relacional. Fomos criados e designados para vivermos em um íntimo relacionamento com Deus e com os outros.
Como o casamento é potencialmente a forma de relacionamento mais íntima que existe na Terra, a Bíblia frequentemente compara nosso relacionamento com Deus a um casamento. As pessoas têm grande expectativa em relação ao casamento, pelo menos inicialmente. Se você prestar atenção, vai perceber que a maioria das canções que falam do amor tem em comum uma característica praticamente religiosa. Elas dizem coisas assim: meu destino é você, vou te amar por toda a eternidade, você é a minha razão de viver, você me deu esperanças para continuar, e assim vai. Infelizmente, mesmo o melhor dos casamentos não consegue preencher todas essas expectativas. E os casamentos ruins são capazes de transformar esse tipo de pensamento em ruínas. Mas no paraíso, nossas expectativas serão satisfeitas. A Bíblia diz que aquele com quem sonhamos é Deus. Nós sempre sonhamos com Ele. Repare que João escreve no verso 3. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A Bíblia diz que aquele com quem sempre sonhamos é Deus. Eu volto a repetir. Em outras palavras, o paraíso não é um lugar, mas uma pessoa. A única pessoa que pode preencher nossos mais profundos desejos de intimidade. João escreve: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, versículo 4. Ainda num outro exemplo, o autor, ele se refere a um filme americano chamado A Força do Carinho. É um filme de 1983. O personagem principal, interpretado por Robert Duvall, era alcoólatra, compositor sem sorte e decadente de música country, divorciado, que não viu mais sua filha adolescente desde bebê. Um dia, ele se hospeda em um hotel de propriedade de uma viúva. Essa mulher tinha um filho pequeno. Eles o acolhem e sua vida começa a mudar. O homem para de beber pela primeira vez em anos. O menino passa a ser como um filho para ele. Ele se apaixona pela mulher e eles decidem se casar. Ele se torna cristão e é batizado na igreja que a família frequenta. Sua alegria é completa quando ele consegue rever a filha e ambos prometem renovar seu relacionamento. Mas quando tudo parecia ir bem, ele recebe a notícia de que sua filha morreu em um acidente de carro. Posteriormente, conversando com a esposa, ele desaba. Em essência, ele diz o seguinte: não consigo entender mais nada. Por que Deus me trouxe aqui? Porque você me acolheu, me amou e me trouxe para dentro da sua família? E quando tudo ia tão bem, porque Deus me tirou minha filha? Não acredito na felicidade. A análise do autor vem na sequência. Nesta vida, é praticamente impossível experimentar felicidade sem sofrimento, riso sem choro, prazer sem dor. Mas um dia será possível. Aquele que estava sentado no trono disse:
Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Por fim, irmãos, há um outro trecho do livro de C.S. Lewis que eu comentei aqui, The Last Battle, a batalha final, que para mim captura bem essa essência da nova terra. Está escrito assim no livro: e para nós, este é o final de todas as histórias. E podemos verdadeiramente dizer que todos eles viveram felizes para sempre. Toda a sua vida neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia foram apenas a capa e a primeira página. Agora, finalmente, estavam iniciando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu, que continua para sempre, em que cada capítulo é melhor que o anterior. Bom, queridos irmãos, eu finalizo aqui essa breve reflexão sobre a esperança. Eu espero ter contribuído de alguma forma com uma mensagem que traga esperança para todos nós. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário ou feedback, fiquem à vontade para usar o chat e eu retornarei assim que possível. Daqui a pouco começará o culto online. Deus abençoe a todos. Desejo um dia maravilhoso na presença do Senhor, que sejamos cheios do Espírito Santo e possamos glorificar a Deus em tudo que fizermos hoje e sempre. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.